A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na Rede de Postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. Olá, queridos. Cafezinho já está aqui na mesa. Como é que está aí em casa? Esse é o programa Café e Fé, um programa da Primeira Igreja Batista em Londrina, e o objetivo nosso é esse aqui, ó. Bater um papo, tomar um cafezinho juntos e olharmos para as Escrituras e meditar na Palavra de Deus, para começar o dia já olhando para o que de fato importa, pensando no que de fato interessa. Sempre praxe aqui no começo do nosso bate-papo, incentivar você a fazer parte do programa, a nos ajudar a ser um parceiro deste programa, divulgando ele para as pessoas que você ama, gosta. Eu também gosto de sugerir a vocês que vocês entrem no site da PIB Londrina, www.piblondrina.com.br, porque lá existem inúmeros textos, estudos bíblicos, os programas, o Café e Fé, o Desconstruindo a Religião, o Cristo em Mim, os teasers do Luz, enfim, existe vários materiais que vocês podem estar utilizando para a edificação própria, para estudar, para meditar, para aprender e também para ser um instrumento do Evangelho, ou seja, para evangelizar. Às vezes a ação simples de postar lá o link na sua rede social, outras pessoas têm acesso. E nós temos recebido inúmeros testemunhos do que Deus tem feito a partir desse tipo de ação. Fazer parte daquilo que Deus está fazendo é um privilégio para nós. Você que já está nos acompanhando há algum tempo, sabe que nós elegemos alguns temas e pensamos e meditamos sobre eles. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre uma expressão que faz todo sentido quando nós olhamos para as Escrituras. Tem a ver com a vida que nasce da morte, a necessidade que se tem para experimentar a vida da ressurreição. O poder da vida indestrutível de Jesus passa necessariamente por um morrer dessa vida velha. E como que é isso? Como que é morrer antes, viver depois? O que a Bíblia está falando sobre isso? Então, a gente quer pensar um pouquinho nesse tema, mas para que você fique inteirado do que nós queremos falar, aquela narraçãozinha básica que nós costumamos usar vai rolar aí e logo em seguida a gente volta já batendo um papo sobre isso. Fique com a gente. O escritor Milor Fernandes, com seu bom humor, dizia: "O que eu penso sobre a morte? Sou contra. Hoje celebra-se o dia de finados, que sucede o dia de todos os santos. No dia de finados é tradição interceder em favor dos mortos. Morte é o assunto de hoje. Muitos choram com pesar os seus mortos e outros, como os chineses, por exemplo, celebram com muita alegria a partida dos seus entes queridos. Alguém já disse: durante a nossa existência você pode morrer primeiro e viver depois, ou viver primeiro e morrer depois. O que a Bíblia nos diz a respeito da morte? O que é a morte? Fique conosco e acompanhe." Pois é, a morte é ainda um espinho cravado na garganta de todos nós. A morte é algo que, se nós não tivermos a perspectiva correta, se torna um poder absoluto, capaz de tirar de nós a alegria, a esperança e muitas vezes o sentido do que nós fazemos na vida. Mas a Bíblia fala de uma morte também.
e de um tipo de morte. E o que é a morte? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? O que tem a ver com a vitória de Jesus? Será que a morte tem todo esse poder mesmo? É sobre isso que nós queremos falar um pouquinho hoje. Bom dia, Glenn. Bom dia, Alexandre. Tá bom? Graças a Deus. E a morte? E a morte? A morte, ela, na nossa cultura, que hoje está cada dia mais distante de Deus, ela tem ganhado essa força, né? Parece que a ressurreição não nos comunica mais nada. Né? Eu vejo, Alexandre, que primeiro que ela é um inimigo. A Bíblia diz. Não é? Ela é um adversário do projeto de Deus, e a Bíblia diz que foi por um só homem que entrou o pecado, e junto com o pecado entrou a morte. Então, a morte, ela é consequência do pecado. Lá no jardim do Éden, havia uma realidade espiritual apontando para essas questões. Duas árvores, tipologicamente, representavam a vida e a morte. Uma era a árvore do conhecimento do bem e do mal, onde havia uma proibição. E Deus disse que se comesse daquele fruto, morreria. Mas ninguém sabia o que era morte antes que a morte chegasse. E havia uma outra árvore que apontava para a vida. Naquele quadro, o homem decidiu ser autônomo de Deus, buscou o seu próprio caminho, e por esta brecha entrou o pecado e a morte. Então, a morte, ela é contra Deus. É alguma coisa que fere o projeto inicial de Deus. Ou não estava dentro dos objetivos de Deus no sentido do seu planejamento, mas fazia parte da própria criação, porque ao colocar um homem com vontade, esse homem poderia optar em desobedecer a Deus, e aí ele disse, aí vai entrar a morte. Mas ela é um inimigo, ela é contrária à natureza, mesmo na velhice a gente não se acostuma com ela. Ela é uma coisa bem adversa. Mas ela perdeu a sua força quando Jesus entrou na raça humana. Porque ao assumir o pecado, ele teve que passar pela morte. E houve um dia quando a morte pensou que tivesse feito o seu sacrifício último na pessoa de Jesus, mas ele ressuscitou dentre os mortos e trouxe uma espécie de tripúdio contra a morte. É uma vitória que eu vejo tão importante para o cristão. O apóstolo Paulo chega a dizer assim, para mim, o viver é Cristo e o morrer é vantagem, é lucro. Então, se por um lado ela é um inimigo do homem, porque ela não faz parte da história da criação, por outro lado ela já foi vencida e ela se torna uma espécie de passagem. Alguém diz que no túmulo de um cristão tem uma porta pelo lado de dentro que dá vazão para a eternidade. Então, quando você mata, ou quando um cristão morre, ele cai no céu. Alguém diz, cai para cima. E ela perdeu a força por causa de Jesus. Então, a morte
ela passou a ser o termo de uma nova vida. Deus, utilizando aquilo que seria mais terrível para a raça humana como instrumento pelo meio do qual todos nós pudéssemos experimentar o que é vida de fato. Agora, e esta vida? Depois da morte? Não. Esta vida da ressurreição. Essa vida que não acaba. Essa vida que não morre. Como se experimenta ela? Como se tem acesso a ela? Como o meu coração pode estar convicto de que ainda que eu morra, eu vou viver? Descansado nesse fato, a ponto de Paulo poder exprimir uma fala dessa. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Que coisa é essa que inverte a percepção trágica da morte, que dá a ela quase que a razão de uma celebração? Como que alguém contempla essa realidade? E isso é pelaquilo que a gente chama de novo nascimento ou regeneração, que o homem sai de um império das trevas e é transplantado para o reino do Filho do seu amor. É quando uma pessoa sai dos limites do aqui e agora para a vida de eternidade em Cristo. Como é que isso acontece? A Bíblia diz assim, olha, que Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando uma pessoa se torna filho de Deus, não estou dizendo quando ela se torna um membro da Igreja Batista ou da Igreja Católica ou de qualquer outro sistema, mas quando ele se torna um filho de Deus, que ele experimenta aquilo que aconteceu com Jesus lá na cruz, que foi morrer para esta vida sujeita ao pecado e ganhar depois na ressurreição uma outra vida, quando essa pessoa, pelo poder do Espírito Santo, pela revelação do Espírito Santo, ela ganha essa dimensão, ela ganha uma dimensão de libertação. Como eu admito, eu agora não sou mais refém da morte, ainda que meu corpo um dia venha a ter este falecimento, que a Bíblia chama isso de sono, eu não sou mais um mortal, no sentido de que a morte vai me dominar. Eu tenho uma esperança de vida eterna. Tem um pregador americano do século XIX, ele diz assim, no dia que vocês virem no jornal da cidade de Chicago que D.L. Moody morreu, não creia nisso, que é uma mentira. Eu estarei muito mais vivo do que estou agora, porque eu estou na plenitude da vida de Cristo. Então, essa história de a pessoa morreu, ele só morre fisicamente, a nova criatura, o cristão, ele só morre fisicamente por algum tempo. Ele está num sono. Alguns chamam o cemitério de flat, uma espécie de hotel em que ele está dormindo. O cemitério, na verdade, não é uma prisão de um defunto. Ele dorme por aí. Eu até sugeriria que na minha lápide, quando eu estiver lá, vocês coloquem assim, dorme por algum tempo, Glênio, porque é um sono. No dia que tocar a trombeta de Deus, esse corpo vai surgir. Deus não fez o homem para a morte, nem fez o homem para a perdição, mas nós temos que tomar uma posição diante disto, em crer no Senhor Jesus Cristo. Se nós não crermos, não é nosso. Todo presente que é dado a alguém precisa ser recebido. Se eu lhe der esse relógio aqui, Alexandre, toma, e você não receber, não é seu. Não é seu. Ainda que eu tenha dado, não é seu. Se você não quiser, não é seu. Deus nos deu a vida eterna, mas se eu não receber, não é meu.
veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos receberam. Então quando ele recebe, ele passa a ter uma nova qualidade de vida. Às vezes a gente vê muito falar hoje, mesmo dentro do contexto cristão, algo que vem se perdendo aos poucos, que é essa verdade que você anunciou aí na sua fala. A fé última do cristianismo aponta para a ressurreição do corpo. Lógico, lógico. E a impressão que dá é que Deus veio salvar as nossas almas. Agora, a salvação ela acontece no espírito, na alma e no corpo. E um dia, essa realidade corpórea também se manifestará em ressurreição, em vida nova. Só que essa vida pode ser experimentada aqui agora. Agora. Nós temos, na verdade, eu sou detentor, pela graça de Deus, por ter recebido Jesus, da vida eterna que já está em mim. Ela não estará depois que eu morrer fisicamente, eu já estou dentro de um território de vida eterna. Ainda que o meu corpo seja sujeito, a matéria está sujeita a essa lei entrópica, a essa lei da morte, e eu vá morrer fisicamente um dia. E pode ser que até eu nem morra, se o Senhor Jesus voltar antes, meu corpo será transformado. Porém, eu gosto muito de pensar que a morte física para o cristão é a passagem de uma prisão para um palácio. Você está preso ainda a esse sistema físico, agora você vai entrar na dimensão da realidade, porque o físico, a física, essa coisa que a gente vê é temporal. Agora, o espírito e a vida espiritual, a outra dimensão, que eu não sei que dimensão vai ser, se é terceira, a quarta, a quinta ou sexta, nessa outra dimensão há uma dimensão de eternidade, onde não se sofre as questões da morte, da falência. E a ideia da morte de Cristo? Essa é uma ideia maravilhosa, né? Porque quando a morte picou a Jesus, Jesus matou a morte. Esse é um livro extraordinário do John Owen, um pregador do século XVI, que ele escreveu esse livro, A Morte da Morte na Morte de Cristo. Quando a morte matou Cristo, Cristo matou a morte. Na ressurreição ele trouxe uma nova dimensão que faz todo sentido, que muda tudo, que se torna uma realidade extraordinária. Eu gosto muito de um cântico que diz assim: não se pode matar um crente, quem é crente não morre não, ele sobe à presença de Deus para receber o seu galardão. Então, você pensa que você mata um filho de Deus, você não consegue, ele tem a eternidade implantada nele e não é... sustentada por Deus. Por Deus, não é um cemitério que vai deter o... É isso aí, queridos. Talvez a sua visão para a morte seja essa visão sem esperança. A gente pode até sofrer pela ausência de um ente querido. É verdade. E isso é próprio. A Bíblia vai dizer: chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Mas nós não podemos dar a ela um poder que ela não tem mais em Jesus. Se você não consegue perceber isso, clame a Deus, peça a Deus que pela sua graça Ele lhe conceda a oportunidade de ver o seu reino, Ele te dê um novo nascimento, para que você possa ter acesso a uma realidade que talvez você não tenha ainda, e descansar nesse amor e nessa vitória que tem sido anunciada já há tanto tempo, mas nós às vezes ouvimos, mas não damos valor. E aí a gente pode celebrar o fato de que Jesus Cristo venceu a morte. A gente vai para aquele intervalo bem rapidinho e logo em seguida a gente volta com a palavra direta ao seu coração. Fique conosco.
A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na Rede de Postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço, na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Jesus recebeu um convite para ir à casa de Marta e Maria porque Lázaro tinha morrido. E ele não foi, demorou, ele estava doente, né? E demorou e Lázaro morreu. Aí ele disse, agora eu vou lá porque eu vou levantar Lázaro. E os discípulos disseram, se ele está dormindo, não precisa ir lá. E então Jesus vai chegando e Marta, muito apressada como sempre, ela vai se encontrar com Jesus e diz para Jesus assim, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus então diz para ela algumas coisas que eu gostaria de chamar aqui. Jesus disse para ela assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Aí ela disse, sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Mas Jesus não perguntou isso para ela, ele perguntou se você crê que eu sou a ressurreição e a vida. Ele não disse, eu sou a vida e a ressurreição. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Por quê? Porque nós, quando nascemos, herdamos uma vida bios e uma vida psique, que é preciso perdê-la. E se nós perdermos esta vida, nós vamos ganhar uma outra vida, que é a vida da ressurreição. Jesus não disse, eu sou a vida e a ressurreição, porque a vida que ele recebeu do ventre de Maria, ele tinha que perdê-la juntamente conosco. Nós precisávamos morrer e ele tinha que nos levar a morrer com ele. Por isso ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, jamais morrerá. A morte, ela perdeu o seu sentido quando Jesus Cristo se encarnou e foi para a cruz. E lá na cruz ele nos incluiu naquela morte dele, para que nós morrêssemos juntamente com ele e na ressurreição ganhássemos a sua própria vida, a vida da ressurreição. Então é isso que esse programa quer dizer. Uma vida que vem da tumba é a vida que não pode mais sofrer os efeitos da morte. E eu nasci, morri em Cristo e ainda que eu morra fisicamente, não morro mais eternamente. Eu nasci, recebi a Cristo como Senhor da minha vida. Ao receber este Senhor, eu recebi a sua morte e a sua ressurreição, e agora eu estou livre para dormir na minha carne, para morrer fisicamente, se você quiser usar a expressão, mas não mais ser um morto ou um mortal, mas sim uma pessoa que está sujeito a este sono. Então, você que não tem essa experiência ou que tem apenas isso de teoria, olhe para Jesus. Ele é a fonte da vida. E hoje, que é o dia de finados, pode ser o dia dos que dormem no Senhor, ou pode ser um dia realmente, para aqueles que não têm nenhuma esperança, um dia de muita tristeza. Mas para aqueles que têm esperança, a Bíblia diz assim, vocês saibam que
Este corpo vai ser transformado e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e vocês devem consolar uns aos outros com esse tipo de mensagem. Por isso que nós estamos aqui hoje dizendo para você, a morte não é mais o bicho-papão, ela perdeu a sua força e nós estamos em Cristo e Cristo é a nossa vida. Amém. A palavra de Deus também nos ensina em Romanos 8, a partir do verso 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, da morte, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Esse texto é muito precioso, fala de um sofrimento que a gente percebe em toda a criação. A morte dá a tudo a condição de vaidade. E toda a criação ficou sujeita a essa vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, se referindo a Adão. Mas nós temos uma esperança, porque o sofrimento do tempo presente não é para se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Em nós quem? Nós os que cremos. Porque a palavra de Deus vai dizer que a salvação é pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um presente de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus, para a prática das boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que a gente ande por elas. Então, amados, peça a Deus fé para crer na loucura da pregação do Evangelho. Peça a Deus a fé para crer no fato de que Deus te ama, de que o Evangelho não é outra coisa senão Deus se importando com gente, assumindo a condição da nossa rebeldia, que nos colocou numa rota de morte, num ambiente da morte. Ele experimenta essa nossa finitude, vai às últimas consequências para ressurgir de lá vitorioso e nos dá esta vitória. Por isso nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, é Jesus Cristo. Que você possa descansar e eu faço um convite a você. Vamos um dia juntos zombar da cara dela, zombar da cara da morte, né, irmão? Certamente. E dizer, onde é que está a tua vitória? Ela foi tragada na vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nosso coração, ainda que em meio ao sofrimento, tem a esperança da alegria. Um grande beijo a você. Quer mandar um beijão para tu, meu bem? Ela pode ter a cara feia, mas Jesus já cobriu a cara dela com a ressurreição. Até o próximo programa, então.
Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na rede de postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.